botão, o sininho, a partilha, o gosto, o comment, só porque sim. Bem-vindos. Vou já passar ao Pedro. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Porque Sim, um produto da GCI. Hoje temos aqui uma convidada muito especial. Esta convidada surge de uma situação que nós não estávamos nada à espera, e ainda bem, porque assim é que as coisas são genuinamente verdadeiras, passando aqui a redundância. Eu e o Fábio tivemos a ideia de ir dar abraços para a Baixa de Lisboa. E vocês já viram isso de certeza nas redes, já viram de certeza nas nossas redes e nas redes do Porque Sim. E de repente houve alguém lá que nos despertou algum interesse, alguém que mostrou, além de vulnerabilidade, estar-se completamente a borrifar para aquilo que as pessoas iriam pensar daquele abraço maravilhoso. Tati Moço, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Foi maravilhoso poderes, mais uma vez, vulneravelmente, vir cá e dizer eu estou presente, venho aqui ao vosso podcast e muito obrigado por teres vindo. Nada, um prazer estar aqui, né, gente? Até porque a gente teve um encontro bem interessante. Posso falar sobre? Claro. Então, aquele dia que eu fui à rua, eu estava em casa, não estava me sentindo muito bem. Acredito que muitas pessoas que são imigrantes também passam por esse momento, que é se sentir definitivamente só, sem rede de apoio, sabe? Você não sabe, não consegue fazer amizade com tanta facilidade, porque normalmente o imigrante, quando ele vem para cá, é mais fácil ele fazer amizade com outros imigrantes do que com os portugueses, né? Em si é mais difícil o acesso, porque as pessoas que moram no país, elas já têm seus amigos desde sempre, já tem sua rede de amigos, e quem vai chegando, novidade, é muito mais difícil você entrar. Eu acredito que vocês já migraram? Não. Já. Você já? Quando você chega em outro país, você teve facilidade em fazer um círculo de amigo com as pessoas? Ou o problema é meu mesmo? Não foi nada fácil. Então, Aliás, eu regressei. É um pouco mais complicado. E eu estava em casa esse dia, eu tenho vários colegas, eu tenho muitos, só que para receber um abraço daquele, não tenho. Ok. Entendeu? Tinha uma, duas ali, mas que estavam ocupadas no momento. E nesse dia eu estava bem triste em casa, sabe? Por alguns motivos pessoais, eu estava triste. E eu falei assim, cara, eu preciso sair desse quarto, porque dentro desse quarto eu não deixo a vida me ajudar, né? A gente acaba se isolando por conta de tristeza e tal. E aí eu falei assim, eu vou pra rua. Eu vou pra rua e eu vou caminhar. Eu tenho uma motinha, eu não fui de moto, eu falei, vou a pé para poder encostar nas pessoas, né? Para ver pessoas. E aí eu fui lá pro arco, gente, porque naquele momento ali, eu achava que ali no arco eu ia encontrar um senhor que tinha uma placa que normalmente ele fica ali, uma placa escrita assim, somos muitos. Não sei se já ouviram esse senhor. Não. Ele fica com uma placa ali explicando, você tenta dar alguma gorjeta a ele fica chateado, vai até você, devolve e manda você ler o que está escrito na placa. Eu saí de casa pensando nele, por isso que eu fui especificamente para aquele lugar. Eu falei, vou lá conversar com o senhor, que ele está ali para conversar com as pessoas. E ele tem um assunto muito diferente para falar sobre a quantidade de seres humanos na Terra e que a gente está consumindo mais de um planeta. Certo. Né? E eu falei assim, cara, esse cara deve ser interessante conversar, vou lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu saí de casa pedindo a Deus que ele me desse um conforto. Dei 3 tapas no microfone. E aí, quando eu cheguei e vi vocês lá no fundo, abraços grátis, eu falei, era isso que eu precisava. Eu fiquei tão feliz, eu cheguei a fazer um vídeo antes de eu chegar em vocês, porque aquilo mexeu comigo. Porque o abraço coração com coração, aquele que nós demos, que você, sabe, envolve o corpo da pessoa no seu, que você entrega o seu sentimento à pessoa e você recebe o sentimento da pessoa. Aquele abraço ali, ele cura muito. Ainda mais quando a pessoa está mal. Eu digo porque eu precisando de ajuda, eu já recorri a abraços muitas vezes, e às vezes as pessoas ficam meio assim, você quer um abraço? Eu não tenho vergonha de falar que eu quero, e vou em cima da pessoa. Porque ali, Relaxa. E não é qualquer pessoa que consegue dar um abraço dele. Claro. Muitas das vezes você corre atrás de um abraço dele e a pessoa vem com aquele abraço de lado com o tapete. Exato, e com algum distanciamento também. E muitas vezes eu encontro gente na rua que está precisando de um abraço e não sabe pedir. Uma vez uma senhora, eu estava sentada no toque, uma senhora chegou do meu lado e ela fez uma pergunta meio... Não era uma pergunta, não era aquilo que ela queria ouvir, não ela queria saber. Ela chegou, onde que fica tal lugar? Aí fica bem para ali. Ela, tudo bem. E você trabalha aqui todo dia? Aí eu trabalho. Eu senti que ela estava com a voz um pouco embargada e que ela estava precisando de ajuda. Eu falei para ela assim,
a senhora quer um abraço? Um abração bem gostoso? Aí ela, eu quero. Gente, quando eu abracei a mulher, ela começou a chorar muito. Porque ela estava precisando de alguém que desse atenção aos sentimentos dela. E era o que eu estava precisando quando vocês apareceram. Então, assim, eu acho, sim, muito legal esse tipo de trabalho. Porque até eu tenho facilidade... E pode ver que minha voz está até um pouco embargada, porque eu estou lembrando de coisas. Tranquilo. É aqui mesmo. Eu tenho facilidade em mostrar minha fragilidade. Porque, assim como eu também sou muito forte... explosiva, de dane-se tudo e todos, ninguém vai me fazer ficar mal, eu também sou aquele pote frágil, que a pessoa dá um peteleco e quebra, entendeu? Então, quando eu tô eu sou a primeira a sair correndo atrás de gente que vai me dar suporte, porque se a gente se isola, a gente acaba se perdendo, né? Então, bora, eu tô falando demais. Não, vamos nisso. Quem és tu, Tati? Quem és tu agora? Vou ser bem sincera pra você. Quem sou eu agora, eu tô descobrindo. Porque a gente está sempre numa metamorfose de pensamentos, né? A gente acha que a gente é aquilo, a gente acha que a gente tem certeza das nossas convicções, das nossas crenças, e aí a vida vai colocando novos episódios na nossa frente, novos capítulos, e você às vezes não tem tanta certeza daquilo que você achava antes. Então agora eu acho que eu estou num momento de construção. Entendeu? Não estou necessariamente sendo nada especificamente. Eu estou num processo de construção. Eu estou aqui em Portugal, vai fazer 2 anos, e tem praticamente 1 ano que eu estou só, por escolha. Eu queria... Essa pergunta eu me fiz há muito tempo atrás. Eu tenho dificuldade em falar quem sou eu. Porque tem muito do que eu quero ser, o que eu consigo ser, tem muita diferença. Porque eu quero ser uma pessoa boa 100% do tempo, quero ser isso e aquilo, mas às vezes as circunstâncias da vida não deixam você ser tanto. Entendeu? Então tem muita diferença sobre o que você é e o que você consegue ser. Então agora eu tô bem aqui no meio. Então eu não sei bem, assim, definir como... Mas eu posso falar sobre quem eu fui durante esse tempo. Agora, quem sou agora, não. Então, eu nasci em São Gonçalo. Eu tive uma criação bem difícil, tá? Os meus pais, nunca me faltou nada de alimento, mas os meus pais, eles tinham, eles tinham alguns problemas sociais, né, pessoais que interferiam na educação dos filhos. Eu tô tentando falar isso muito bonitinho para não dizer que meu pai enfiava porrada na gente. Já falaste. Não, vamos resumir logo. E sente tranquilo com isso. Também não, hoje em dia eu não tenho mais problemas nenhum com a forma como eu fui criada, entendeu? Não tenho mais. Foi a forma como meus pais acharam, foi a forma como meus pais foram criados. Então, assim, eu não posso esperar muito dos meus pais, sendo que eles estavam passando por um problema. Então, a partir do momento que eu comecei a me colocar no lugar dos meus pais como seres humanos, assim, caraca, eles tiveram um filho com tal idade, nessas circunstâncias, com esses problemas, então eu não podia esperar muito, algo extraordinário, de uma criação incrível, que é impossível, né? A gente tem uma educação 100%. Claro. Até porque eu tenho um filho agora e eu estou a pecar com meu filho. Por exemplo, o que está fazendo eu chorar mais aqui em Portugal é a distância minha. O teu filho não está contigo aqui. Ok. E aí... Isso foi uma escolha minha. E aí a dificuldade de você entender será que é a melhor escolha? Não. Você entende? Porque... Mas, bem, os meus parabéns primeiro porque tu tomas uma decisão dessas e eu acredito e sinto que essa decisão foi uma decisão que tu não a fizeste de certeza por ser melhor só para ti, mas que no teu entendimento, no momento que tomaste a decisão, seria o melhor para ti e para o teu filho. E os meus parabéns por essa coragem, porque é difícil tomar uma decisão dessa de certeza absoluta, porque eu, no meu caso, em termos profissionais, nunca fui para fora precisamente para não deixar a minha filha. Eu também tinha essa ideia, até eu vim para cá. Eu nunca quis sair de perto do meu filho, eu sempre disse que eu não teria coragem, e tive. E aí, a questão agora que me deixa que secar aqui, tá tudo bem. A questão agora aqui é eu saber se valeu a pena ou não. A distância
que eu tô tendo do meu filho. Porque, como eu falei, eu ia voltar ano passado e eu não fui porque eu tive problemas em pegar o CPLP, que era um documento que não dava as liberdades de ir ao Brasil ou não. E eu não queria ser aquela louca que vai de qualquer jeito e volta de qualquer jeito. Já que eu já vim toda errada, pelo menos agora eu queria fazer certo. Mas é interessante perceber como... Não, continua, mano. Tu és gira, porque tu brincas contigo, brincas com as tuas emoções. Isso é, filho? Isso é fixe, desculpa, mano. Eu estava a ver. Não, tranquilo. Então, só para tentarmos nós perceber e quem lá está também perceber, tu no Brasil o que é que fazias e o que é que te fez vir para Portugal? Então, no Brasil, eu passei minha vida toda querendo estudar teatro, e aí tive dificuldades de estudar teatro. Depois eu consegui estudar teatro por muita pressão, assim, muita pressão, que eu digo não pressão externa, muita pressão minha mesmo. De tipo assim, poxa, todo mundo fala pra você fazer e você não faz porque você não acredita e tal, e tal, tal, tal. E quando eu me formei, eu ainda assim não acreditava que fosse dar certo. E aí, mas eu vou te dizer por quê. Eu me sentia triste e às vezes eu achava assim, cara... quanto tempo eu vou fazer coisas de graça? O problema é esse. Você trabalhar com teatro, você tem que trabalhar tipo, uma boa parte, ou então você tem que ter sorte, ou então alguém, sabe? Tem que ter uma sorte. Ou então você vai trabalhando de graça durante muito tempo, só que pô, eu tenho um filho, e eu tenho um aluguel para pagar, e eu tenho um monte de coisa. Então eu nunca consegui focar no teatro, porque eu precisava abrir mão de muita coisa para ficar trabalhando de graça. Então eu nunca consegui, sabe... focar ali. Então, como eu nunca foquei ali, o que eu fazia? Eu também não queria trabalhar atrás de um balcão. Porque atrás de um balcão, na minha visão, tá? Com o que eu acho que eu poderia fazer, eu acho que eu estaria desperdiçando tempo. Então, nunca trabalhei, já trabalhei, mas por período muito curto. Sim. Eu preferia, lá no Brasil, vender brigadeiro na rua. E esse brigadeiro, eu não vendia assim, oi, tudo bem, boa tarde, você quer comprar um brigadeiro? Não. Eu vendi uma apresentação louca, chegava, e aí depois eu mostrava a pessoa o que eu estava vendendo. Então a pessoa meio que comprava a brincadeira, a experiência e levava de brinde o brigadeiro. Então eu ganhava um bom dinheiro com isso. Então por isso eu passei boa parte da minha vida vendendo brigadeiro no Brasil. Só que, Tati, você ganhava um dinheiro legal? Ganhava, só que tem variáveis como o tempo, o clima, né? Se estiver chovendo, não tem como ir à praia vender. Meu humor também contava muito, porque para você fazer os outros rir, você também, um cara de cocô, você não consegue, né? Fala assim, entendeu? Não dá. E aí, tinha essas variáveis e tinha aquilo, cara, quanto tempo eu vou ficar vendendo brigadeiro e sabe, eu não vou correr atrás dos meus sonhos. Eu ficava sempre nesse impasse. Claro. Então eu passei minha vida toda querendo uma coisa e fazendo outra. Porque eu acreditava que aqui eu ia fazer e não ia dar nada. Ou talvez se eu tivesse botado toda a energia que eu botei no brigadeiro, tivesse colocado aqui, talvez eu já tivesse conquistado o que eu queria. Então eu estava a vender brigadeiros em Copacabana, conheci 2 portugueses. E eles acharam muito engraçado, né, a performance dinâmica. ali. E eles chegaram e falaram assim, pô, pá, até engraçada. Por que tu mereces uma oportunidade de vida? Você é uma pessoa legal, de um astral, não sei o quê. Você poderia ir a Portugal, tentar a sua vida na Europa, talvez você pudesse ter condições melhores. Mas ele falou isso, não, tipo, especificamente dizendo para eu vir a Portugal. Ele disse para eu tentar experimentar a minha energia em um lugar onde pudesse ter mais oportunidades. Certo. E aí, eles vieram embora, eram uns clientes que estavam ali na praia de Copacabana, eles foram embora, mas aquela coisa ficou na minha cabeça. E eu falei assim, meu Deus, será, gente? Mas agora, essa época eu estava começando a trabalhar como dublê em algumas séries de Netflix, então eu estava começando a caminhar. E aí, eu assim, até hoje eu não sei, porque aconteceu muita coisa antes de eu vir para cá. Eu falei assim, Deus, se for para eu ir, que eu vá, se não for, me avisa. E aí, o que aconteceu, gente, antes de vir para cá? Um amigo, ele estava morando aqui em Portugal, ele veio casado com uma menina do Brasil para cá, ele veio casado com ela, ele trabalhava aqui. E aí, eles terminaram o casamento e ele ficou muito mal. E ele era um amigo de muitos anos. E aí ele me ligou. Isso foi algumas semanas depois de encontrar os portugueses. Aí parecia que era um sinal, entendeu? Ele, Tati, pô, mané, minha mulher terminou comigo, que eu tô na merda, cara. Aí eu, tomou um chute no rabo, bem feito, mané, todo mundo te avisou.
Então, mas esse amigo, ele tava precisando muito de apoio emocional. Ele tava só aqui, tava aqui como imigrante, só. E ele entrou numa deprê bizarra. Eu falei assim, eu tava com uma pessoa, olhei pra ela e falei assim, cara, vamos ficar lá, ele tá mal. Ele falou, convidou a gente pra ficar lá, tipo, 1 mês, 2. Vamos lá ver. Eu não ia vir pra ficar. Podias ajudar um amigo. Vim pra ficar um tempo comigo. Ele chamou a gente pra vir à casa dele, ele chamou uma outra menina também, pra ele não ficar segurando vela. Ia ficar eu e a menina lá, ajudando ele, e ele lá, sem ninguém. Não, chamou outra menina lá também. E aí, só que ali, neste local, que é que deu problema e eu acabei ficando em Portugal. Mas não porque a minha intenção, a princípio, era ver, né? Mas deixa eu contar, antes de vir pra cá, o que aconteceu. Gente... Antes de vir pra cá, eu tava usando uma motinha da mãe da menina que tava comigo, e eu sofri um acidente. De moto. Eu fui levá-la ao dentista, e aí uma senhora atravessou a rua fora da passadeira. Eu não a vi, ela saiu de trás do ônibus, só deu tempo de falar, senhorinha! Puf! E aí, gente, eu acordei com meu dente assim, ó. Desmaiada no chão, falei. Eu acordei, eu vi a senhora no chão, vi meu dente todo. Senhorinha, o que você fez, meu dente, senhorinha? Você tá viva, peste! A senhora levantou o braço, tá viva! Cara, aí, olha, eu falei assim, Jesus, eu tinha acabado de consertar a moto. Eu sofri um acidente, tive que gastar o mesmo dinheiro que eu gastei pra consertar antes, eu gastei o mesmo pra consertar de novo. Eu falei assim, Jesus, será que eu ir mesmo? Tá? Foi tipo uma semana de vir pra cá. Foram muitas coisas, né? Muita coisa aconteceu. Mas enfim, eu vim, entendeu? E acabei ficando porque esse meu amigo, ele estava aqui e ele estava... Vamos lá, isso não diz respeito à minha vida, mas como eu não falei o nome do amigo, eu vou falar assim. Ele estava com problemas com álcool, entendeu? E aí a depressão levou ao consumo de álcool excessivo e ficou insuportável viver no mesmo ambiente que ele. Até que tivemos um problema dentro da casa, que não dizia respeito a mim, eu não vou dizer o que aconteceu, claro, mas sim, que a gente teve que sair da casa. Só que o que aconteceu? Ele tem dinheiro, né? Tipo, ele tem a estrutura da vida dele normal. Ele foi e voltou para o Brasil. Falou assim, vou passar umas férias lá e é isso. Só que eu não tinha um puto no bolso! E aí eu fiquei sem casa aqui a primeira vez, entendeu? Foi por isso que eu acabei de ficar. Eu fiquei mesmo, entendeu? Acho que Deus falou assim, você vem, agora você fica. Desde essa altura, tu já voltaste ao Brasil ou não? É o quê? Desde essa altura tu já voltaste ao Brasil? Não. Há 2 anos? Sim, por quê? Então tu não tiveste sequer tempo de despedir do teu... Despedir, não é despedir, mas avisar convenientemente o teu filho. Quando... Não, antes de vir? Não, antes de vir foi eu deixei tudo organizado para o meu filho vir. Ok. Eu deixei o passaporte assinado com autorização do pai e mãe para ele viajar sozinho. Eu deixei tudo organizado para eu trazê-lo. Ou se por acaso eu ficasse, como eu não sabia ainda o que eu ia fazer, eu deixei tudo organizado para ele, que se eu quisesse que ele viesse, ele poderia vir, porque ele já tinha o documento pronto. E aí ele não, ano passado eu ia embora, porque eu achei que eu ia pegar a CPLP, só que eu cancelei a manifestação de interesse ao invés de fazer a CPLP. E aí eu perdi. E eu já tinha comprado a passagem e eu não fui. Então, assim, eu ia ver o meu filho ano passado e não fui. Esse ano eu ia tentar trazê-lo no meio do ano, nas férias de meio do ano. Só que quando eu fui cotar o preço das passagens, estava muito em cima. E para ele vir sozinho com uma acompanhante, com uma acompanhante, ia ficar quase 2.000 euros. E no prazo que eu tinha, eu não ia conseguir fazer esse dinheiro a tempo. Então, eu estou sem ver o meu filho. Então, isso tá, assim, o que me deixa triste aqui é só a ausência do meu filho, entendeu? Se eu não, eu vou te perguntar, como é que é? Descreve o abraço do teu filho. Sabe a quê? O abraço do meu filho é como se fosse um recarregador, sabe? Eu não sei. Sabe aquele abraço que você me deu? Só que aquele ali toca no coração. O abraço do meu filho vai lá dentro da alma, entendeu? E o abraço do meu filho é capaz de me dar a força que agora eu não estou conseguindo ter, entendeu? Mas tá chegando também, meu filho, vamos ficar chorando também. Que idade é que ele tem? Ele tem 10 anos. Como é que se chama? Davi.
E meu filho é bonzinho demais, cara. Meu filho merece muito. É por isso que eu fico desapontada em não fazer as coisas, sabe? Por ele, às vezes. Neste curto espaço de tempo, entre o abraço dado, entre a experiência, tudo o que tu sentiste e a Tati que és hoje, mudou alguma coisa para ti desde aquele abraço, desde... Poxa, estava aqui alguém, como tu disseste, saí, cheguei ao Arco do Triunfo, pedi um sinal, apareceram 2 chanfras, como o Pedro diz, ali pronto para dar e para receber abraço. Eu fiquei feliz, abraços. sabe por quê? Mas mudou alguma coisa depois? Sim, mudou. Ti? Eu vou te dizer por quê. Nas redes sociais, eu nunca fui blogueira, né? Isso chegou agora pra mim. Eu nunca fui de ficar postando nada em rede social. Eu sempre fui de reservar a minha vida. Mas eu tinha que ter rede social por conta se eu quero ser atriz, né? Eu tinha que ter rede social. Mas eu tinha dificuldade nisso, nunca quis. Sempre falei, se você depender disso, então não vou ser. E aí agora o negócio explodiu, né? E uma das coisas que vem com isso é muita gente, né, falando bem pra você, pô, que legal e tal, não sei o quê. Mas também nós temos os haters. Claro. Óbvio. E os haters que eu tenho, a maioria são daqui. E as coisas que eu leio, caraca, é muito ruim, gente. É péssimo. Essas coisas tipo, volta pra tua terra, não sei o quê. Vocês sabem o que é, vocês sabem. Isso magoa muito, sabe? E às vezes você fala assim, Tati, mas tem 1 milhão de pessoas falando, Tati, que legal, você aqui, não sei o que lá. Mas caraca, às vezes basta um pra acabar com o seu dia. E aí ele te associa, tipo assim, gente, eu não tô falando que, todos os imigrantes que vêm para Portugal ou que vão para o mundo são pessoas incríveis. Não! Tem um monte de gente de merda no meio disso tudo. Tem, né, gente de todo tipo, gente má, gente boa, gente... E aí, assim, só que como você tá dentro de um saco junto com todo mundo. E aí as pessoas que tiveram experiências com esses tipos de pessoas, eles pegam você e botam dentro do mesmo saco com elas. Então você faz parte do bolo. E aí você é baderneira, enfim, eu não vou ficar falando dessas idades. Essas coisas machucam muito demais da conta. Ao ponto de eu falar assim, caraca, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu já quero meu filho. Eu não pedi fama, as pessoas estão falando que eu tô fazendo isso por like, mano. Caraca, eu nem tinha Instagram direito. Sabe, tinha 1000 seguidores no Instagram, que não é nada. E aí, sabe, várias apontadas, mas é muito, gente, não é pouco não. Isso te dá uma tristeza, sabe, já tô sem meu filho. Eu já tô num país que não é meu, que às vezes muita gente faz questão de mostrar que não é meu. E graças a Deus eu tenho as pessoas que mostram assim, não, Tati, calma aí. Não é assim também não, mas a gente dói muito. E isso tá me machucando muito, entendeu? Esses ataques na internet. Às vezes eu boto assim, dane-se, esses dias eu postei um negócio assim, caguei. Cara, é só por fora, mas eu não caguei, isso incomoda. E às vezes dá vontade de ir embora, mano. Dá vontade de ir embora. Mas eu não vou porque eu sou ruim. Tá? Eu só saio daqui quando o DJ também sair. Tá? E assim, o que mudou foi... Aquele abraço representou fortemente a galera que está do meu lado! Se lascou, cambada de gente chata! Então, sim, mudou muito. Porque eu tive portugueses a me abraçaram sem ter problema nenhum. Não tô falando que são todos os portugueses que me deixaram, tipo... Claro. Você entendeu, né? Tipo... Perfeitamente. Mas, pô, um abraço de um português que tá ali, pô, sabe? É engraçado. Diferente. Eu me senti acolhida de novo. Porque como eu falei pra vocês, eu tenho vários colegas, mas eu não tenho muitos amigos pra poder falar da minha vida particular, pra contar dos meus problemas, pra falar das minhas dores, sabe? Até porque a maioria tá todo mundo muito ocupado em trabalhar e tá todo mundo com muito problema também, né? Porque todo mundo tem problema, não é só eu. Claro. Então ninguém é obrigado também a ficar, sabe, cedendo tempo pra poder ficar resolvendo o problema dos outros. Então a gente precisa arrumar um espacinho, quando alguém tem, pra você ir lá, respira. Isso. Respira. Então assim, naquele dia ali eu falei assim, não conseguia, né, com os colegas, mas Deus colocou 2 potinhos na minha frente ali, mano. Então, sim, foi muito importante pra mim aquilo. Eu me senti abraçada. No momento que eu tava a ponto de falar assim, dane-se essa merda, tô indo embora. Sabes que para nós também foi uma experiência social muito importante porque tu vens do Brasil, mas nós abraçámos pessoas da Mongólia, da Dinamarca, da Polónia, das Maurícias, de
Colômbia, do México, de Espanha, de França, a Holanda. Tu acha que a Name it. imigração é um problema global? Eu acho que a imigração descontrolada e sem termos a noção de quais são os limites de uns e de outros é um problema. Não as pessoas que vêm para cá Mas trabalhar. tu acha que é global? Eu acho que é global. Porque eu vejo a Europa inteira reclamando disso. Era isso que eu te ia dizer. Houve uma senhora que nós acho que não falámos disto, não falámos de certeza. Uma senhora inglesa abraçou-me e perguntou-me assim: mas porquê é que vocês abraçam e os portugueses não são assim? E eu sou muito patriota, não é? Portanto, quando dizem os portugueses, eu não gosto das generalizações. Mas não dá para falar os portugueses. Exatamente. Não dá para E falar eu expliquei, porque a eu gente disse, fala não, mas de é- seres humanos, eles são diferentes. E a senhora disse-me, porque eu vejo que quando se fala diferente, as pessoas tratam-nos mal. E eu, a tentar desculpar uma coisa que não é desculpa nenhuma, nós não temos motivos nenhum para tratar mal as pessoas, disse: olha, sabe, que nós estamos a atravessar aqui uma fase muito complicada em termos de imigração. E não tem nada a ver consigo. Ou seja, consigo eu estava a dizer, não tem nada a ver consigo presencial, não tem pessoalmente a ver consigo, mas nós estamos com problemas, porque nós cá, se calhar, temos acesso a menos coisas do que certas pessoas que vêm. E sabes o que ela me respondeu? Olha, lá no meu país está exatamente a mesma coisa. Eu tentei ter não sei o que, não sei o que mais, mas eu não consigo. Mas se eu tivesse vindo, e disse, não vou dizer o país, então, que não é o teu, se viesse daquele país não sei o que, não sei o que mais, então as coisas já estavam a funcionar. Portanto, aqui vem a minha questão. É preciso mais abraços e nós sermos vulneráveis, também os que estão cá, para receber quem vem de fora? É preciso mais momentos destes? Se é preciso mais, com certeza. E eu vou te falar, não são todos que vão ter a coragem de ir lá também receber o abraço. Porque quando você viu naquele dia que eu te abracei, até eu chegar no seu abraço, eu estava com um sorriso. E quando depois do seu abraço, eu desabei e você viu que eu comecei a tremer, nervoso. Está filmado. Às vezes as pessoas não têm medo de expor isso, sabe? Eu não sabia que eu ia chorar, eu só queria o seu abraço. Mas na hora que eu senti o seu abraço, poxa, parece que meu coração relaxou ali. E aí eu... Ainda bem, porque é engraçado, porque antes de nós chegarmos àquele momento... Mas as pessoas às vezes têm vergonha, por serem público. Uhum. E também não é só. E aí a pessoa começa a chorar do jeito que eu estava, em público ali, depois ela fica, e agora? Uhum. Nós reparámos numa coisa muito interessante, e vimos isso, e disto falámos, que foi, no tempo, porque tu quando nos deste o abraço, nós ainda não estávamos com os olhos vendados. Depois nós, seguidamente, vendámos os olhos. E o número de pessoas que começaram a abraçar aumentou muito mais. Aumentou o número de pessoas e aumentou o tipo, entre aspas, de pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Há vários estigmas na sociedade, isto enerva-me. É uma coisa que me faz confusão. Na minha profissão, vamos começar por trás. Na minha profissão, eu quando comecei, tatuado, brincos e não sei o quê, eu não tinha miúdas da minha idade a irem à consulta. Não tinha, por isso mesmo não tinha. Sou fisioterapeuta, não sei se aquilo lhes causava algum tipo de desconforto. Até que houve um dia que houve uma modelo, uma modelo namorada de um amigo meu, que foi à consulta. A partir daí desbloqueou. E eu senti-me mal. Senti-me mal porque eu sei perfeitamente porque é que as pessoas não iam. Porque era aquele pensamento, isto deve ser garanhão e tal, quero ter ali as miúdas. E isso enerva-me. Houve uma pessoa recentemente, uma pessoa famosa recentemente, que abordou o tema de fazer fisioterapia comigo, esta não sabes, com um amigo meu também, e disse, eu não vou lá à fisioterapia porque aquilo é um gajo de gajas. Já viu o Instagram dele, tem gajas ao colo. As gajas ao colo era a minha mulher. É só a tua esposa. Portanto, o estigma que há é, ok, como ele está com o aspecto de estar no mercado de transferências, eu gira e tal, não posso ir ter com ele porque vai acontecer qualquer coisa. Então nós balizamos as coisas. E é engraçado porque eu dizia isto, porque eu depois observei os teus abraços. Nós não recebíamos miúdas novas, com um aspecto assim, wild e tal, aquela coisa mais vivaça, com os olhos a olhar para elas. Mas quando vendámos os olhos, começaram a vir as pessoas todas. Porque o complexo às vezes está do outro lado. Porque não é por eu malhar, não é por eu ter tatuagem, não é por eu ter brincos que eu sou mau. Ou que eu sou traidor. Ou que eu não sou fiel à minha esposa. E é interessante perceber que nós estamos no meio destes estigmas. Tudo. É o imigrante, é porque é preto, é porque é tatuado, é porque é brasileira, é porque não sei... Malta, somos pessoas. Não é? São as pessoas. E esta experiência social foi brutal. Nós demos mais de 300 abraços. Sim. Foram mais de 300 abraços. Não só nesse ponto de vista, como no próprio ponto de vista também do homem com homem. Havia homens que claramente estavam tranquilões e queriam um abraço. Queriam sentir um abraço masculino, e havia outros que se calhar estavam a chegar e por ser um homem ficavam um bocado estranhos. Por te quererem dar o abraço ou não. Mesmo a questão da cor, tu notas, eu notei que havia duas pessoas, por exemplo, que esperaram por mim. Não acredito que estivessem a ser racistas com o Pedro. Mas eram pessoas negras e que estavam à espera
que eu ficasse vago porque se calhar sentia uma maior representatividade comigo. Então esta experiência dos abraços foi mesmo, não só foi, como eu acho que está a ser transformadora para ti, mas para nós também. E uma das coisas que nós percebemos claramente é que é quase como os WCs públicos. Em Portugal, tu vês muitas casas de banho públicos em Portugal. Se tiveres tu vês, consegues ver na rua. Mas achas que há muitas ou há poucas? É porque eu trabalho num ovinho ali, né? Então, tipo assim, aonde que eu vejo ali na Ribeira da Araújo, por exemplo. Mas há muitas? Públicos. Há poucas? Há poucos. Há poucos. Cada vez mais tu tens que ir a cafés, consumir, para ir à casa de banho. Sim. Eu faço uma analogia com os abraços. Foi o que me pareceu naquele momento em Lisboa. Tanto sítio, tanto recanto, tanta cidade, e não há tipo afabilidade, não há as pessoas, sabes, a presentearem as outras com pequenos pedaços de felicidade. E aqui vamos nós, montamos uma barraquinha porque nos apeteceu e distribuir realmente amor, porque se calhar estamos a precisar... Vocês são de Lisboa? Eu sou de Lisboa, somos de nascido Lisboa. E criado. Sim, igualmente. Mas eu vou te falar, porque assim, acho que grandes metrópoles normalmente têm essa dificuldade. Porque, por exemplo, lá no Rio de Janeiro é a mesma coisa, talvez em Paris seja a mesma coisa. A dificuldade das pessoas, elas estão tão preocupadas em trabalhar, é tudo muito tão corrido, E a que competitividade. às vezes é capaz de você estar ali do lado para dar uma palavra, a pessoa passar direto. Assim, Certo, acaba por ser em todas as metrópoles, eu consigo entender, mas nós aqui em especial, esta questão do abraço, esta questão de demonstrar amor, do receber o outro, talvez tenha um peso maior sobre não o fazer, não o demonstrar. E foi um bocadinho isso que nós fomos para lá fazer. A ideia base, o desafio sai do Pedro, é lançado pelo Pedro, mas para estarmos lá todos, é porque acho que nós também queríamos receber um abraço. Nós queremos dar, mas nós também queremos receber. Então estamos aqui dispostos e era isto que eu te queria dizer, fazer a analogia da casa de banho e passar ainda por uma curiosidade de ti ao chegares a mim. O que eu estou a dizer da cena das casas de banho é que cada vez precisamos mais de abraços até anónimos, daqueles que parecem uma confissão sem som, sabes? Tipo... Eu entendo. Não só eu entendo, não é o Davi, mas eu quero abraçar o Davi, não o tenho aqui, tipo, eu quero dar um abraço a alguém que não tem a responsabilidade de o entender. É só para receber o abraço que eu quero dar ao meu filho. Sabes? Isso não se pratica, não se demonstra. Eu acho que isso é como as casas de banho público. Eu quero um abraço, parece que tenho que pagar, como tu falaste. Tenho que respeitar o amigo, ou isto, ou aquilo, a individualidade. Se calhar é o colega, não posso abrir, é tudo tão caro para dar um abraço e tu comprimes para ti, para dentro. Foi o que eu senti ali. E porquê? Porque antes de eu chegar a ti, antes de eu chegar àquele abraço, estávamos a caminho, dias antes, eu estava sempre a comentar com o Pedro, poxa, só tu para me pôres fora da minha zona de conforto. Porquê? Porque eu não sou uma pessoa de dar abraço ou receber. O meu abraço é sempre aquele que tu vais receber. É sempre aquele. Eu dou-o sempre. Mas eu não me coloco em situações em que facilmente o queira dar. Então é muito giro, porque quando tu chegaste e tu sentiste, quando tu vieste e levaste o meu abraço, eu fico feliz. O nosso foi dado por mim, mas podia ter sido qualquer um de nós. Tu a mim também me fizeste sentir importante, que por sua vez eu ainda me fiz sentir mais importante por estar a fazer sentir o Pedro importante e toda a ação que estávamos a fazê-la, porque ele tinha sempre dito: isto é necessário, mano, nós precisamos fazer isto, eu preciso de fazer isto. Eu não estava a entender o quanto eu precisava de fazer aquilo. Também, já o agradeci 40 milhões de vezes pelo desafio, e partilhámos esses abraços. E estou-te a dizer a ti também, tu fizeste uma coisa muito importante para mim também, que é, nós não sabemos o que é que anda na rua, todos os dias. É mais fácil às vezes termos uma vontade de nos conectarmos a alguém anónimo. Isso. Para não ter que explicar. Tipo, é mesmo mais isso que fácil eu se ia calhar pegar. dar um abraço ao Fábio que não conhecias de lado nenhum, do que teres que... Mas porquê queres um abraço? Mas porquê? É mais fácil, foi mais fácil aquele abraço e melhor do que se calhar tivesses que ir pedir a alguém conhecido. Pois é. Sabes, porque esse abraço foi... E quando tu começaste a tremer, eu até te disse, tipo, queres ficar aqui connosco? Porque eu trouxe preocupação. Então, e é o que você falou agora aí, isso é muito válido, isso aí que você falou, que às vezes você quer dar um abraço, mas você também não quer explicar. Uhum. Então, eu recebi de você tudo que eu precisava ali. Yep. Eu não precisava falar mais nada. Era só aquilo. Era só aquilo. Era só um abraço. Às vezes é só um abraço para você realinhar Só que esse só foi um só com umas aspas enormes, não é? Não, é exatamente. Um abraço que parece uma coisa simples,
Mas não é qualquer abraço, é esse abraço. Um abraço que vem doando, que vem recebendo, um abraço que acolhe, um abraço que verdadeiro. sente. Um abraço verdadeiro. Não é qualquer pessoa que sabe dar esse abraço. E às vezes se eu chegasse para alguém aleatório, não, eu falei assim, oi, tudo bem, pô, estou precisando tanto de abraço, a pessoa não ia entender, não ia saber. Exato. E ela ia dar aquele abraço, que é aquele abraço. Tá bom, tchau. Entendeu? Sabes tá, que o que eu senti do nosso abraço e ficou gravado é muito giro, é tipo a comunicação, a palavra dos abraços, porque eu vejo-te a vir a sorrir e digo, ei, alguém feliz e tal, à medida que tu chegas, e estamos-nos a conectar, estamos a olhar, à medida que tu chegas, eu ainda não te abracei, já senti, o abraço é outro, e quando tu me tocas primeiro, quando tu me abraças, epá, quase que o meu corpo soube adequar o tipo de abraço, a intensidade e o espaço, porque depois há uma questão engraçada no abraço, nós estamos a colar, mas foi o que eu senti, que é o espaço para tu procurares conforto ou dares conforto. E naquele momento o que eu percebi foi, tu precisas de conforto, então é quase do género, maneja a minha parte de cima, tu manieta tipo a minha parte de cima da maneira que melhor Se encaixa. Exato. Tipo, eu estou aqui mesmo para te dar esse abraço. Foi uma das coisas que eu senti, aliás, temos que falar sobre estas questões dos abraços, porque eu acho que essa troca é mesmo vital para nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Essa sensação física do abraço, do aconchego, do conforto. E fico muito feliz também que tenhas, de alguma maneira, ficado com alguma coisa depois disso. E provavelmente agora, Tati, tu és uma pessoa super importante, pensando que não, para todos os milhões de anónimos, porque tu sabes esse poder. Tu sabes, talvez, se calhar, reconhecer-te em várias outras pessoas que vais andando na rua, ou mesmo as pessoas que estão no teu tuk-tuk. Tu, se calhar, eles estão à procura de uma experiência. Uau, deixa-me ir ver as 7 colinas de Lisboa, andar aqui com a Tati, e no final, se calhar, eles só estão à espera do teu abraço. E de um... Olha, adorei estar contigo. Foste uma maravilhosa companhia nesta Lisboa que eu vejo 300 vezes ao dia. Mas anda cá, se calhar. Não sabes. Podes juntar o abraço à tua assinatura dos tuk-tuks. Não, mas no final do tour, normalmente eu dou um abraço. Mas para agradecer, porque assim, a pessoa que vai fazer o tour comigo, óbvio, né? Eu tenho que entreter a pessoa, tenho que deixar a pessoa animada, né? Feliz. Até o final eu tô fazendo um tour com ela. Mas eu normalmente agradeço no final a pessoa, porque eu fico feliz dela estar ali. Não é só, sabe, a pessoa tá pagando o tour. Até porque no inverno, meu filho, eu vivi de promotion. Então, assim, o mais divertido é eu conseguir a pessoa sair dali feliz e no final você, sabe, agradecer com um abraço também. Mas agora, da pessoa viver e me procurar por conta de um abraço, aí eu já não sei. Não sabemos, nunca sabemos, mas há aqueles abraços. Mas tem gente que a gente percebe no olhar que tá precisando de um abraço, como essa senhora que eu falei pra você, que ela parou no meu tubo e ficou falando coisas assim, desconexas. E aí depois eu percebi que ela só estava precisando de um abraço, que aí eu dei um abraço e ela aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Ela chorou. E era uma senhora que estava passando só. Agora imagina quantas pessoas devem estar assim, Sim. passando na rua. O que mais me assustou... A pessoa não quer falar porque, não vou falar da minha vida não, tipo, vou atrapalhar a vida da pessoa. Não vou ficar falando nada disso não. E às vezes a pessoa, sabe, quer externalizar. E quantas pessoas devem estar passando nisso, não? E passa despercebido. A mim assustou-me algumas pessoas, porque lá está, as pessoas estão-nos a abraçar, as pessoas estão a abraçar e estão tipo ao pé do nosso ouvido, não é? E não foi uma, não foi duas, não foram 3 pessoas que me disseram era isto que eu estava a precisar. E eu, no momento em que eu estava com a venda, eu chorei muito. Eu estava com a venda posta, eu estava a chorar só porque sim, chorava, só que não se via. Por isso é que eu quando tirava a venda estava sempre a limpar. Porque aquilo depois, o silêncio não, tirarmos a visão obriga-nos a ir buscar outros sentidos, não é? E o facto de as pessoas nos abraçarem e nós sentimos energias. Houve muitas pessoas que disseram, é disto que eu estava a precisar. E a minha cabeça não vai para a coisa de, ok, então estou cá eu para abraçar, ainda bem, porreiro. Não. Como é que é possível? Ninguém está sozinho no mundo. Como é que é possível esta pessoa vai ter com uma pessoa que está de olhos vendados, que não me faz puta ideia quem é? Era disto que eu estava a precisar. O mundo está mesmo uma merda. Porque como é que é possível? Ok, tipo, as pessoas vêm e tal, tu podes simplesmente ir naquela de, ok, boa iniciativa, olha, porreiro, vamos dar um abraço. Tudo bem, fixe, é válido. Agora, era disto que eu estava a precisar? Então as pessoas andam literalmente a não olhar, né? Para... Está escasso. O problema é que está escasso e as pessoas que estão à tua volta não olham para ti. Olham, mas não te veem. Ouvem, mas não te escutam. Entendes? E é isto é que me preocupa. E são estes valores que eu quero passar à minha filha, não é? E nós falamos muito disso, que é, viste o que é que o pai foi fazer? Isto. Doido, é isto. Mas isso faz em todo o mundo. Faz, mas eu em Portugal nunca tinha visto ninguém fazer. Aqui em Portugal não. Não vemos.
Vemos as pessoas a fazer alguma coisa em troca de outra. O senhor está parado em troca de dinheiro. O senhor toca em troca de dinheiro. Era isto que eu estava a dizer da analogia. Nós damos abraço e ainda demos um porta-chaves, tudo bem que falamos do podcast porque sim, mas a primeira fonte de imaginação deste evento não foi a divulgação do porque sim. Vamos ter uma experiência muito fixe. Vamos sentir o que é dar amor, porque eu estava na merda. Isso. E porque eu sabia que ao dar aquilo tudo, eu ia sentir que, ok, eu fiz algo de útil. Porque você também estava mal aquele dia? Claro. Que eu estava a dizer, nós fomos para dar, mas... Também estavam precisando. E nesta troca, às vezes as pessoas até podem dizer assim, quem acredita muito nas energias, eu sou uma pessoa muito crente, mas também dou abertura à parte energética, essas coisas todas. As pessoas dizem assim, tu agora quando chegares a casa tens que tomar um banhinho de sal. Exato. Porque tens de estar carregado. Eu estava com sono, estava tranquilo, eu dei 300 abraços, vamos dividir, eu dei 150 abraços e eu não me senti uma única vez mal. Uma única. Senti-me mal 2 ou 3 quando passavam por mim, olhavam de lado, lá está, com as namoradas pela mão, empurrar as namoradas para o lado que era para não virem para o pé de nós. Eu senti-me mal com essas atitudes. Com os abraços, eu fiquei tranquilo. Cheguei a casa mesmo tranquilo. A minha mulher, que é uma pessoa que mantém muita distância em relação às pessoas, disse-me, eu quero ir para a próxima vez. Fogo. Estás a falar a sério? Também tive gente do meu círculo a dizer a mesma coisa. Porque é como isto que o Pedro está a dizer. Nós também, como todas as outras pessoas, nós também precisamos de receber algo que às vezes as pessoas que estão connosco, por muito que nos conheçam, por muito que estejam, por muito que tudo, neste caso de um abraço, pode não haver encaixe. E eu acredito que aquele momento, quando nós sentimos aquilo que as pessoas nos dizem e aquilo que vamos sentindo e fazendo contraste com aquilo que nós precisamos de sentir ou dizer, mas não queremos dizer a alguém que nos vai dar uma resposta, cá está, dar só por dar, naquele momento em específico torna um momento especial, porque é vulnerabilidade a acontecer, mas na prática, estás a perceber? É visceral. Quando tu abres quando tu abres e deixas a tua parte assim ventral, tu completamente aberta, descoberta, tu estás mesmo para... E aos escuros. E põe a venda. Eu, por exemplo, eu comentei isto, antes de alguém chegar a mim, quando eu estava vendado, eu sentia um rebuliço aqui dentro. Eu sabia que a pessoa estava a chegar e todas as vezes sentia tipo uma montanha russa, porque eu não sei quem é que vem, eu não sei que energia é que vem, eu não sei qual é o abraço, eu não sei se é uma mulher e eu vou tocar inadvertidamente, por exemplo, num seio ou assim, poxa, mas o que tu sabes é, eu estou aqui apenas e só tipo para ser, qual uma ferramenta tipo para ser utilizado, e eu próprio vou-me utilizar de mim, ou seja, o abraço que eu vou receber ou que eu vou dar vai ser sempre eu não te explico, mas é fluido, estás a ver? Aquilo está a acontecer ao mesmo tempo. E naquele momento, eu em específico, o que eu senti, e ao falar com o Pedro, o teu abraço foi uma amostra disso. Houve outras pessoas, mesmo houve outros momentos em que não foi eu ter o abraço, e foi eu a ver os abraços que o Pedro estava a dar ou a receber. Há de um senhor que é muito engraçado, que é um senhor assim mais velho, ele está de chapéu, o Pedro está vendado, e ele vem e ele, só para avisar o Pedro que está a chegar, faz-lhe assim. Dá-lhe um toque, não sei se te recordas. Sim. Ele vem, ele abraça o Pedro, num momento assim mais manly, homem, dura 2 segundos e tu vês que o abraço dele ao Pedro torna-se terno, logo. E tu vês o corpo do Pedro automaticamente, tipo, mas é aquele vídeo, esse é dos vídeos que mais mexe comigo. E tu vês automaticamente, não só o homem está a precisar pelo tempo que se está a demorar, como ao Pedro está a saber bem receber e dar aquele... E tu estás a ver, tipo, ambos estão a precisar e não sabiam que estavam a precisar um do outro. E é isto que eu te estou a dizer, parece tecnologia, mas eu acho que se tu instalasses um boneco neste momento, virtual, ou que morfologicamente fosse possível adaptar, metesses no meio da rua, trouxesse uma fotografia, o que for, leia um scanner, qualquer pessoa que quisesse, tipo, abraça quem tu já não abraça há não sei quanto tempo, vivo ou morto, e metesse ali, eram filas. Sim, eram filas. Verdade. E não era com dinheiro, era mesmo filas só, das pessoas que poderem abraçar ou ter o abraço, aquele conforto associado ao cheirinho. A mim falaram-me do cheiro da minha barba, por acaso eu tinha metido um bálsamo, não sei o quê. Uau, o teu abraço cheira muito bem. Há uma pessoa, o meu abraço cheira bem. Cheira Lisboa. Não, mas repara que o teu abraço cheira bem. Estás a ver isto tudo para dizer que o poder que um abraço tem não é de se desconsiderar, não é mesmo. Devíamos abraçar mais, devíamos perguntar ou pedir mais abraços. Essa é a verdade. Foi o que eu senti daquilo. E a outra lição maior é que toda a gente é válida. Claro. A partir do momento em que tu pões a venda, então, em que não há julgamento nenhum, não há corpos, não há cores, não há proveniência, não há cheiros, não há nada, é que tu vês que toda a gente ali tem uma respiração, tem um choro, tem um tremer de perna,
toda a gente é válida. Essa é a lição maior que eu retiro daquilo. Não vou deixar de ser estúpido, provavelmente, em algumas das situações que a vida me coloca, como tu disseste bem, porque também falou, situações que nos enervam, essas coisas todas, sim, mas há uma obrigação de eu sair daquela ação melhor pessoa. Uma última pergunta, antes do Fábio fazer a pergunta, nós temos uma pergunta sempre igual para todos os convidados, mas eu tenho uma para te dizer, uma pergunta / espaço aberto de... marcou-me bastante tu dizeres que tens muitos haters, eu também tenho alguns. E não sei se partilhas a mesma opinião que eu, às vezes não percebemos porque é que aquilo acontece, porque nós até nem queremos fazer mal a ninguém. Mas vamos esquecer os haters e vamos generalizar para aquilo que é o povo português ou o povo lisboeta. Se tu pudesses falar ali para aquela câmara, que é a do Manel, e pudesses falar um bocadinho aos portugueses e tentasses apelar à compreensão deles, o que é que tu poderias dizer? Mas eu não posso falar isso para todos os portugueses, não. Você está falando especificamente para haters? Não. Estou a dizer, isto é em tom de compreensão. Não, gente, que eu tenho muito português seguidor, maneiro pra caraca, calma aí. Vamos falar assim, eu tenho, olha, dos haters que mais são, sim, são 4, 5, entendeu? Tipo, de 70 mil, 4, 5, é quase ninguém. Só que eles têm uma... Mas tu importas-te com eles? Poxa, mano, Então... e me incomoda. Então se pudesse falar, não é em tom de resposta na mesma moeda, mas se pudesses apelar ao coração, o que é que tu lhes poderias dizer? Eu prefiro o silêncio do que... Porque assim, a pessoa que está fazendo um tipo de comentário negativo numa rede social, ou seja, de outra pessoa, algum problema pessoal ela deve estar passando. Porque qualquer ser humano que está completamente cheio de si, com toda energia boa dentro de si, ela não vai gastar o tempo dela indo lá ferir outra pessoa, não importa qual seja essa pessoa. Ela não vai perder esse tempo. Então, o conselho que eu tenho para você é cure a sua alma. Cure a sua alma. Porque eu não vou trocar com você a farpa, porque senão eu vou pegar a sua energia negativa para mim. E eu também não quero ela. Então cura para você, porque você só está destilando para mim e só está voltando para ti de novo. Então só vai fazer mal a você. Eu estou ficando triste por alguns segundos, mas são só segundos. E tem muita gente que está, feliz com isso. Então, cuidado com o que você destila na internet, porque muito do que você fala pode estar falando exatamente sobre você. Perfeito. Tati, tem sido um episódio bastante diferente daqueles que nós fazemos. Eu confesso que estou um bocado nervoso, ou estava um bocado nervoso e ansioso antes de chegares, porque queria mesmo conhecer o máximo que podemos conhecer de alguém em 45 minutos, e tem sido revelador do quão humana e normal, mundana, como todos nós tu és, e isso é muito bom, e agradecer-te por esse espírito lutador, e tenho a certeza que o que tu estás a fazer vai dar frutos. Vai dar. Para fechar, temos uma pergunta da praxe, que é: o que é que para ti é porque sim? Sorrir. Sorrir, a gente tem que sorrir sempre e porque sim. Ainda mais o sorriso do Xene. Esse sorriso. Sorriso do Xene. Você pode estar com a raiva que sou. Assim, ó. Sorriso do Xene, ele estimula você a se sentir melhor. Então sorria, porque sim. Tão bom. Muito bom, malta, mais um episódio brutal aqui no Porque Sim. Desta feita foi um episódio literalmente escolhido na rua, porque eu acho que não foi porque sim, acho que foi alguma entidade superior a nós que nos trouxe esta pessoa espetacular, este ser maravilhoso, e eu espero que vocês tenham gostado tanto deste episódio como eu gostei. Mais uma vez, nada disto faz sentido se vocês não forem às redes, tocarem nos sininhos, porem os alertas, fazerem comentários, partilharem, e garantidamente que convosco desse lado a apoiarem, nós vamos conseguir ir mais longe. Isso mesmo, Pedro já disse tudo, portanto, até ao próximo episódio. Tati, mais uma vez, obrigado. E já sabem, abraços nunca são demais. Até já.